Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos! Hoje é sábado, 13 de janeiro. Aqui é o irmão Steven Tutani e esperamos que os irmãos tenham tido um maravilhoso período de férias. Nós tivemos. E olá, da Voz de Deus de Jeffersonville. Sou William McMasters. Bom dia, irmão Steven. O irmão vai ter que desculpar minha voz esta manhã. Estou um pouco congestionado, mas está tudo bem. Sua voz está ótima. Bem, obrigado, irmão Steven. É difícil acreditar que acabamos de terminar o ano 2023. Pois é, mas que ano o Senhor nos deu, tantas vitórias e tanto que foi feito para o seu reino. Temos muito pelo que agradecer. Foi incrível o que o Senhor fez por nós o ano passado. Essa é uma das coisas que eu amo desse podcast. Ele traz à luz tantos testemunhos e relatos maravilhosos ao longo do ano do que o Senhor está fazendo entre sua noiva. Quando de outra maneira eu não ia saber ou ouvir sobre tudo isso, tem sido realmente um edificador de fé. Ah, sim. Nunca me canso de ouvir sobre crentes que acreditam na palavra de Deus e ver como o Senhor se move em cena no caso deles. Ou os santos no Oriente Médio que são perseguidos por sua fé, mas continuam firmes. Ouvir relatos de júbilo de pessoas que recebem seus tablets ou ouvem a voz pela primeira vez é incrível. Amém. Isso nunca perde a graça. Somos muito abençoados, meu amigo, por vivermos na melhor época de toda a história, vendo as últimas horas do tempo, na maior expectativa, sabendo que a sua vinda está muito próxima. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Temos nosso sinal exposto. A passagem está paga. Vamos embarcar. Amém. Sabendo que acabamos de passar a época de Natal e que essa não é a data em que nosso Senhor nasceu, foi na primavera e o mundo celebra como quer, mas quanto a nós, damos muito valor e celebramos o maior dos presentes dados à humanidade. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gosto muito como o irmão Brana disse. O primeiro pequeno pacote de Natal que já foi embrulhado em todo o mundo, Deus o embrulhou. Ele disse que a coisa mais importante que já foi embrulhada em carne humana estava embrulhada ali. O próprio Deus se embrulhou em um pacote de Natal e o enviou ao mundo. Gosto disso e esse era Emanuel. Amém. Emanuel, Deus conosco, que presente para a humanidade. Eu estava procurando citações essa semana e fui tão abençoado quando ouvi citações falando sobre como ele era um super sinal. Jeová chorando como um bebê, Jeová brincando como um menino, Jeová trabalhando como um homem, que imagem. O irmão Brana nos coloca bem ali. E por meio daquele corpo de carne, ele nos trouxe a redenção eterna. Louvado seja o Senhor! Não há presente melhor do que esse. Ao encerrar nossa introdução e começar o episódio, gostaríamos de deixá-los com essa citação que realmente nos abençoou. Isso deveria ter impacto para as pessoas, de pensar no pequeno Jeová. Ele poderia ter vindo um homem adulto, porém ele veio em uma manjedoura, sobre um monte de estrume. O pequeno Jeová chorando como um bebê. O pequeno Jeová brincando como um menino. O pequeno Jeová carpinteiro como um trabalhador. O pequeno Jeová na adolescência. Jeová pendurado entre os céus e a terra, com escarros de babas de bêbados e custe de soldados sobre sua face. Jeová morrendo pelos seus filhos. Jeová morrendo para redimir, não uma outra pessoa, porém o próprio Deus. Veja, Deus, esse era seu ofício, porque ele está tentando voltar ao coração do homem. Começamos hoje com o relato dos irmãos Gerald e Matthew Buitenkamp sobre uma recente viagem que fizeram à Polônia. Eles ficaram muito animados com todos os crentes preciosos que encontraram ao longo da viagem. Aqui está o irmão Gerald falando sobre sua viagem, seguido pela resposta comovente de um dos crentes que encontraram. Obrigado. Estamos voltando para casa, para o escritório. Acabamos de fazer uma pequena distribuição de tablets na Polônia. Estivemos em Katowice e depois fomos para Piotrków, Trybunalski e para Opole.
Visitamos alguns crentes em suas casas e levamos um tablet para eles e também para algumas pessoas que moram no interior. Em um lugar tivemos que procurar alguém no campo, em uma estrada lamacenta, e descobrimos que era um verdadeiro crente que ficou muito feliz por termos ido vê-lo e ficou contente quando lhe demos um tablet. Em seguida, fomos ao pequeno grupo do irmão Arthur Cheslas, em Opola, no domingo, o que foi uma verdadeira bênção também demonstrar o áudio dinâmico simultâneo em sua pequena igreja, e depois fizemos a distribuição dos tablets. E tem sido um grande êxito poder prover um tablet a cada família. Então estamos voltando para casa agora e que Deus os abençoe. Sou o irmão Marek, de Piotrków Trybunalski, da Polônia, e estamos muito felizes com essa visita do irmão Gerard Buitenkamp e seu filho. Não é a primeira vez, o conhecemos há muitos anos. Aleluia! Essa mensagem é tão profunda para nós, para nosso coração. Essa mensagem, todos os dias, faz milagres para nós. Em nosso coração está cada vez mais profunda. Estamos gratos a Deus por essa mensagem e lhes desejamos uma conexão cada vez mais profunda com Deus. Deus os abençoe, irmãos e irmãs. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, isso é precioso. Só podemos imaginar como eles ficaram felizes ao receber esse presente maravilhoso justo antes do Natal. Mais uma coisa a dizer. Antes dos irmãos deixarem seu destino final, o pastor perguntou ao irmão Gerald se ele tinha mais um tablet, pois sabia de uma pessoa que havia passado muitos anos na prisão e queria lhe dar esse precioso presente, já que ele havia se tornado crente. É claro que eles ficaram felizes em fazer isso por ele, sabendo que o tablet seria uma verdadeira bênção. Agora temos um testemunho fascinante que gostaríamos de compartilhar com vocês do irmão Keith Hearn, após uma recente viagem de safari que ele fez com a esposa em Botsuana. O irmão Keith estava fazendo uma pequena pausa na agenda lotada que teve nos últimos 6 meses, mas as coisas não saíram como eles esperavam. Tinham previsto fazer 3 safaris, nos quais percorrem distintas áreas do parque num caminhão de safari com tração nas 4 rodas. Depois do primeiro safari, as coisas ficaram um pouco mais interessantes. Essa é a história do irmão Keith. Minha esposa e eu planejamos uma viagem ao delta do Okavango há cerca de 1 semana. E quando chegamos ao delta, fizemos um safari. Planejamos ir a 3 lugares. No primeiro local, estava tudo muito bem. Fizemos um safari e vimos todos os animais. Foi um passeio muito agradável. Depois voltamos para o acampamento e passamos a noite. Na manhã seguinte, planejamos ir para o segundo acampamento. Então, o irmão Keith e a irmã Olivia partiram para o próximo acampamento seguindo as instruções do Google. O caminho que lhes foi indicado era o mais curto, mas com certeza não era o mais seguro. Não demorou muito para que eles ficassem atolados nas estradas de areia. Devido à curta distância entre os 2 acampamentos, eles não haviam planejado ficar muito tempo no calor, portanto não estavam preparados para as condições que os aguardavam. Falta de água. E a temperatura já estava a 40 graus. Estávamos atolados. Ficamos sentados no veículo por umas 4 horas. Tentamos tirar a areia, mas foi em vão. E então ficamos sentados no veículo um pouco mais. Eu disse à minha esposa que só tinha um jeito agora, tínhamos que voltar a pé. E eram umas 3 horas de caminhada, mas andamos um pouco por cerca de 30 minutos. Eu disse, não, está muito quente. Vamos voltar ao veículo. Vamos esperar até ficar mais fresco. Ficamos sentados lá, cochilamos, ficou mais fresco. Então decidimos andar porque não havia nenhum veículo à vista. Estávamos ficando sem água, não tinha sinal, não tínhamos comida. E decidimos simplesmente andar. Andamos na areia e isso realmente nos esgotou. O sol estava escaldante e, enquanto eu andava, pensei, não podemos ir mais longe. Falei para minha esposa, pois estávamos ficando sem água, e descansamos um pouco e andamos.
Descansamos um pouco, andamos. Descansamos um tempo, andamos. Então eu não conseguia mais. Disse a minha esposa: Vou me deitar aqui na areia. Continue e saia daqui. Para agravar a situação, um rugido distante ecoou pelo ar, servindo como um lembrete do perigo à espreita. Isso aumentou a relutância da irmã Olivia em se aventurar sozinha. No entanto, tinha poucas opções e, por fim, se viu obrigada a seguir sozinha em busca de ajuda. Então, enquanto andávamos, bem ao longe, ouvimos o rugido de um leão. Olhamos um para o outro, olhamos para trás, não conseguíamos mais ver o veículo, então não podíamos voltar. Já estávamos nisso, então precisávamos seguir em frente. Enquanto eu andava, cantava na mente: Senhor, dependemos de Ti. Andava devagar, para não me cansar. E olhei a hora, tinha andado por quase 2h30. E então, ao longe, vi um safari com alguns turistas. E começou a chover. Agradeci a chuva, porque estava muito calor. Precisava me refrescar. Então, eles pararam e eu lhes disse que atolamos aquela manhã. E meu esposo ainda estava atrás e não conseguia andar mais. E eles disseram que eu podia ir com eles. Durante esse tempo, o irmão Keith acordou com o som de trovões e chuva caindo nele. Percebendo que precisava ficar de pé, ele se levantou e viu o veículo de turismo vindo em sua direção. Felizmente, o veículo de turismo conseguiu puxá-los de volta para a estrada e eles retornaram à entrada. Eles tentaram novamente viajar para outro acampamento a 8 quilômetros de distância, mas tiveram que retornar devido às condições da estrada que estava sendo assolada pela chuva. Lá, uma senhora bondosa lhes deu de comer e os alojou para passarem a noite. Na manhã seguinte, nos levantamos de novo. A senhora nos disse: se vocês forem por essa estrada, não sigam direto, virem à esquerda, porque aquela estrada é melhor. Fomos na manhã seguinte, viramos à esquerda e estávamos indo a cerca de 18 quilômetros. Lá estávamos nós, atolados de novo. Ali estávamos, atolados de novo. E lhe disse: escute, querida, temos que voltar para lá a pé. E no caminho de volta, a primeira coisa que vimos foi um elefante. Ele estava a cerca de, eu diria, uns 4 metros de nós. Eram 4 metros? Sim. E então ele simplesmente olhou para nós. O segundo elefante estava logo à frente dele. Ele olhou para nós e ficou em posição de ataque. Estava em modo de ataque. Ele tinha a trombeta levantada, a tromba levantada, e as orelhas estavam abanando. Mas com seus 2 olhos, quero dizer, ele fugiu. Deu meia volta e fugiu. Derrubou as árvores no chão, como se alguém o tivesse assustado. Depois havia outro elefante, eram 3. Minha esposa me perguntou: o que você vai fazer? Eu disse: apenas siga em frente, não há nada que possamos fazer, apenas siga em frente. Mas enquanto percorriam os vários quilômetros que os separavam da entrada, eles viram não só 3 elefantes andando a uns 18 metros deles, mas também os rastros recentes de um bando de leões que andavam só a uns poucos minutos à frente. Sem ter para onde ir e sem ter onde se esconder, tudo o que podiam fazer era continuar andando e orar para ficarem fora de seu alcance. O próximo encontro foi com um texugo do mel, que é conhecido por ser muito agressivo, mas ele apenas olhou para eles e foi embora. E quando chegamos à entrada, a senhora estava muito abalada. Ela nos perguntou onde estava o veículo. Eu disse que estávamos atolados. Então ela nos perguntou como tínhamos chegado ali. Dissemos que tínhamos andado 18 quilômetros. Ela quase começou a chorar. Ela disse: por favor, por favor, por favor, não façam isso. Não façam isso nunca mais. Não façam isso nunca mais. Ela disse que a 19. Era 19 ou 18? 19 o leões em volta do acampamento perto da entrada. E aqueles foram os rastros que vimos. Ela disse que muitas pessoas haviam sido comidas e mortas pelos leões, mas pela graça de Deus ele nos levou em segurança até lá. E, enquanto estávamos lá, outro veículo chegou e nos rebocou. De lá, nós o seguimos.
E mesmo esse veículo não conseguiu voltar ao acampamento que disseram que ficava a 8 quilômetros. Era um grande 4x4. Simplesmente não conseguia fazer nada. Eu disse, ok, vamos voltar. Vamos para Vic Falls. Mas, sabe, posso lhes dizer honestamente, e não estou tentando parecer super espiritual, nada disso, não sentimos um pingo de medo. Porque eu sabia, sabe, que não havia absolutamente temor algum. Nada a temer. Sim, ficamos sem água. Tudo, mas sem medo algum. O irmão Keith continuou dizendo que eles se encomendaram ao Senhor e o que quer que fosse acontecer, aconteceria. Essa é uma pessoa com uma perfeita segurança. Ele disse que se deu conta mais tarde naquela noite, quando as coisas finalmente se acalmaram, de quão grave poderia ter sido a situação, e disse, o que será que aquele elefante viu que o fez correr na direção oposta? O que aconteceu? E vi que a palavra do Senhor permanece a mesma. Ele nunca nos deixa, nem nos abandona. Mas em meio a tudo isso, nos aproximamos mais um do outro. Nos aproximamos mais do Senhor. Porque finalmente você se vê em uma situação em que Ele é o infalível. Não se trata de nossas capacidades, mas foi uma experiência que realmente agradeço a Deus por ter nos ajudado. Pensei bem, louvado seja o Senhor, mas tudo está bem. Que testemunho extraordinário, há tanta coisa que poderia ser dita. Pensar que eles não estavam encontrando animais de estimação de zoológico que temos aqui nos Estados Unidos, mas animais selvagens da África, leões que tinham matado muitas pessoas, elefantes que a qualquer momento poderiam ter se virado e os pisoteado, sem falar no calor e na pouca ou nenhuma água a quilômetros de distância de qualquer pessoa. Verdadeiramente, o Senhor tinha seus anjos acampados ao redor deles. Não há dúvida disso, meu amigo. Além disso, o irmão Keith acabou de fazer 75 anos. Há alguns dias, então, feliz aniversário, irmão Keith. E obrigado por seus 35 anos de serviço à noiva da África do Sul. O irmão Eládio Silva, nosso distribuidor da gravações A Voz de Deus da Argentina, recentemente compartilhou em seu relato sua gratidão pela obra que a Gravações A Voz de Deus tem feito em seu país. Gostaríamos de compartilhar uma parte de seu relato, que diz o seguinte: o tempo não é suficiente para agradecer ao irmão José e sua equipe por toda a obra que realizam. Este ano foi repleto de bênçãos enviadas de Jeffersonville para a Noiva de Cristo da Argentina. Sabemos que a mão de Deus está em cada trabalho realizado, mas seria impossível se o Senhor não tivesse um homem que distribuísse o alimento armazenado a seu tempo com grande sabedoria. A qualidade do material, a palavra armazenada, está chegando a todos os cantos da terra, e sua luz está alcançando lugares inimagináveis para a mente humana. Muitos não sabem disso, mas Deus avança com seu povo escolhido. O material disponível no site da Gravações A Voz de Deus e no Lifeline é tão grande que é impossível ler tudo em um mês para alguém que queira alimentar a alma com a verdade. Como eu digo para os crentes da Argentina, não há necessidade de acessar os sites do inimigo para ver as notícias, mas Deus nos dá diariamente material da Gravações A Voz de Deus para satisfazer nossa alma, e vocês tornam isso possível. Farei o melhor que puder para que o escritório esteja disponível para todos que quiserem ouvir a voz de Deus e tornar a voz conhecida em todos os lugares. Esse ano está terminando e foi repleto de viagens. Espero que, se tivermos mais um ano nessa terra, eu possa multiplicar meus esforços. Desfrutamos dos testemunhos de toda a obra. Estamos muito animados pelo que Deus está fazendo por seu povo em outros países. Deus os abençoe. Aquí está haciendo ingreso la camioneta, trayendo los dispositivos de las tabletas Agapao. Gloria al Señor.
Esse foi o irmão Roger Rojas, enquanto observava o caminhão que transportava uma remessa de tablets Ágapo chegar ao pátio de uma igreja nas montanhas do Peru. Ele está expressando a alegria de um grupo muito animado de irmãos e irmãs, incluindo crianças, anciãos e pastores, que estavam reunidos para receber seus tablets. O irmão Rojas, nosso responsável pelo escritório e distribuidor do Peru, voltou à rota de distribuição do Ágapo no mês passado, fazendo mais 2 viagens às áreas rurais. Nosso irmão estava mais uma vez no alto das montanhas, dessa vez no norte do país, visitando e distribuindo mais tablets Ágapo em locais com cerca de 2.700 metros de altitude. Desde o início da distribuição rural, em agosto, o irmão Roger conseguiu distribuir mais de 1.000 tablets, com uma média de 2 viagens por mês. Ele tem trabalhado arduamente e está em ritmo acelerado para adiantar-se à estação chuvosa que logo se aproxima. Enquanto compartilhamos esta atualização com vocês hoje, ele acabou de concluir a segunda de suas viagens de distribuição de dezembro. É difícil seguir o ritmo do irmão Roger, mas sabemos que é tarde e o ferro está quente, como gostamos de dizer, por isso ele continua a distribuição enquanto pode. Aqui está uma parte de seu último relato de viagem, quando visitou as áreas de Tarapoto e Cajamarca. Bom dia, estimados irmãos. Nessa ocasião, trago um relato da nossa viagem às regiões da selva e da Serra Norte do Peru, particularmente às províncias de Rioja e a cidade de Tarapoto, onde nos reunimos com 10 igrejas da área rural. A província de Rioja está situada a uma distância de 1.344 quilômetros da cidade de Lima, a uma altitude aproximada de 2.500 metros acima do nível do mar. A viagem para chegar a essa região normalmente leva 24 horas da cidade de Lima. Juntamente com 5 igrejas rurais, distribuímos cerca de 35 tablets e 30 cartões micro SD. O encontro de sábado, 11 de novembro, à tarde, foi uma experiência maravilhosa. Foi muito animador no coração dos nossos amados fiéis quando receberam o presente de Deus, o tablet Ágapo. Suas orações e súplicas foram respondidas graças ao Senhor. O evento durou 6 horas. Não vimos o tempo passar. Com a experiência e a alegria de todos os irmãos, foi uma verdadeira bênção. No domingo, dia 12 de novembro, bem cedo, fomos à cidade de Tarapoto, em uma viagem de 4 horas. As 5 igrejas já estavam nos esperando. Graças ao Senhor, conseguimos distribuir 28 tablets e 5 cartões micro SD. Em seguida, no dia 16 de novembro, viajamos para a Serra Norte do Peru, para a cidade de Cajamarca, localizada a uma distância de 1.000 quilômetros da cidade de Lima, em uma viagem de 19 horas. Essa cidade também está situada a uma altitude de 2.700 metros acima do nível do mar. Agradecemos ao Senhor por termos conseguido nos reunir com 7 igrejas rurais, distribuindo 224 tablets e 35 cartões micro SD. Agradecemos ao Senhor por essa experiência maravilhosa no amor do Senhor Jesus Cristo. Apesar das fortes chuvas, raios, trovões e granizo, juntamente com as estradas rurais e rochosas de difícil acesso, conseguimos atingir nosso objetivo: colocar os tablets com a mensagem de Deus na mão dos crentes dessa última hora. Obrigado, Deus os abençoe. E por último, às vezes, não conseguimos imaginar os desejos que podem estar no coração de uma criancinha. Recentemente recebemos um testemunho comovente sobre um jovem crente que tinha alguns pedidos especiais junto ao coração. Ao ver seu pai com um talão de cheques do Banco do Céu, um menininho curioso de 5 anos perguntou:
Que tipo de livro é esse? É um livro de histórias ou de desenhos? Apesar das tentativas de desviar sua curiosidade, a criança persistente continuou com suas perguntas. Ao abrir o talão de cheques e ver o rosto do Senhor, ele perguntou: "Este é o livro de histórias sobre Jesus? Posso desenhar nas páginas?" Por fim, o pai parou seu trabalho para explicar à criança o preço da nossa salvação e como Jesus se sacrificou no madeiro do Calvário por nossos pecados. O corinho "Eu o amo" e a frase "e comprou minha salvação no madeiro do Calvário" vieram à mente. O pai do menino explicou como Jesus pagou por nossa salvação com seu sangue, simbolizado pelas gotas de sangue no talão de cheques. Orientando a criança a usar o talão de cheques, o pai enfatizou que Jesus, por meio de seu sangue, já havia atendido a todas as nossas necessidades, usando a cura como exemplo. Ele destacou a assinatura de Jesus Cristo já escrita no cheque em seu próprio sangue, proclamando que ele já pagou o preço por nossas necessidades. E tudo o que precisávamos fazer era aceitar. O pai instruiu a criança sobre onde escrever suas necessidades e seu nome, em sinal de que cria e aceitava. Ouvindo atentamente, a criança pediu um cheque e uma caneta, explicando que tinha muitas necessidades que queria compartilhar com Jesus. Apesar de estar no jardim de infância e não dominar a escrita, ele persistiu e até continuou no verso do cheque, escrevendo até ficar satisfeito. Quando lhe perguntaram o que havia escrito, ele contou que pediu a Deus que o tornasse um bom menino e tirasse todos os seus maus comportamentos, como desobedecer aos pais, e que o ajudasse a ser o primeiro nas provas da escola, que curasse sua mãe, que tinha problemas nos olhos, sua irmã, que tinha problemas nos dentes, e, por fim, que desse ao pai dinheiro para cuidar das necessidades deles. Não daria para imaginar que essas coisas estivessem no coração de uma criança tão pequena. Ele foi para seu quarto e orou sobre as necessidades que escreveu no cheque. Seu pai orou com ele pedindo ao Senhor que concedesse os pedidos de seu filho. O cheque foi então colocado na Bíblia, e o menino foi instruído a voltar e a se ajoelhar em ação de graças quando Deus atendesse a algum ou a todos os seus pedidos. Antes de compartilhar esse testemunho, perguntaram ao menino se algum de seus pedidos havia sido atendido, e ele disse que 2 deles tinham sido atendidos. Ele agora é um bom menino, embora tenha dito que não tem sido totalmente bom, conforme seu pedido, mas pode observar algumas melhorias em seu próprio comportamento. O segundo é que ele foi o primeiro em sua classe, o que os pais admitiram ser verdade. Ele disse que está ansioso para receber seus outros pedidos, assim como fez com esses 2. Recebido do pai dos leõezinhos, Dar es Salaam, Tanzânia. Louvado seja o Senhor, gosto muito disso. É incrível o que há no coração das criancinhas. É tão doce a ternura e a simplicidade com que elas creem na palavra de Deus. Gosto muito como o pai usou o cheque para explicar a salvação e que tudo já está pago. Que perfeito! Isso foi muito terno. Isso conclui o episódio de hoje. Obrigado por se juntarem a nós hoje. Não deixem de procurar novas informações durante a semana no brana.org, no aplicativo Lifeline e nos nossos canais do WhatsApp. Obrigado por se juntarem a nós. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.